Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tá dando para me ouvir bem aí atrás? Só não está me enxergando direito, né? Tá escuro aqui. Daqui a pouquinho a gente melhora essa iluminação. Terminamos a chamada. Vamos curvar nossa cabeça, daí mesmo aonde você está. Eu estou feliz, tem muita gente hoje na escola. E eu acredito que Deus tem muita coisa para falar com a gente. Não porque sou eu que vou ministrar, mas porque é você que está aqui, né? E você é povo de Deus. O pastor José Adão, no qual eu agradeço, nessa coordenação da escola, ele me deu para poder eu fazer a leitura da lição com vocês. Então, nós vamos todo mundo junto, incluindo o pastor Zé do Carmo, a irmã Dilma, que está com o microfone. Nós vamos ler o título da lição hoje, e toda a igreja, daqui a pouquinho. E depois, aí nós vamos, só acompanha comigo no quadro aqui, ó. Depois o texto áureo vai ser só os homens, no qual o pastor Zé do Carmo vai estar lendo no microfone, e todos os homens lendo forte para acompanhar. Depois a verdade prática, como vocês estão vendo no quadro aí, a irmã Dilma vai estar lendo com as mulheres. E o texto da lição, a leitura bíblica, vocês estão vendo aí, eu acho que dá para ler. Da mesma forma, eu vou ler o primeiro versículo, aí os homens, vamos tentar fazer desse jeito hoje, diferente, né? Os homens com o pastor Zé do Carmo lê o segundo, as mulheres com a irmã Dilma lê o terceiro. E aí eu começo de novo, do 13, sequente. Vou fazer um pouquinho diferente. Eu estou feliz. O assunto que a gente está para poder estudar hoje aqui é muito forte. Claro que eu não vou dar conta de comentar tudo aquilo que o comentarista colocou aqui na lição, porque é muito forte o estudo, é muita coisa boa. Mas nós vamos estar falando dentro do tema, certo? Antes mesmo de fazer a leitura, de começar a leitura, gostaria de passar alguns avisos importantes que faz parte da nossa vida aqui, ó. Como vocês estão vendo no quadro, sempre eu coloco, que é para a gente nunca esquecer que no ano de 2025, o tema geral da Convenção Madureira foi escolhido, e é esse tema aqui, ó, dupla honra. Durante a ministração da lição, vocês vão confirmar comigo se vocês estão acompanhando a lição, se estão entendendo, dizendo sim. Por exemplo, se de repente eu perguntar, estão acompanhando? Sim. Assim, uma forma da gente sentir também que todo o nosso sacrifício que nós fizemos para Deus, para poder preparar essa lição e orar a Deus, que vocês estão correspondendo. O pessoal da secretaria está terminando de fechar lá, é normal, daqui a pouquinho vai ficar tranquilo. Então, assim, depois desse slide, esse outro aqui eu sempre coloco para a gente nunca esquecer que o Senhor Jesus chamou a gente de igreja dele. Nunca podemos esquecer isso. Nunca podemos esquecer que nós estamos vivendo a dispensação da graça, que também é a dispensação da igreja na terra. Essa dispensação da igreja, ela não tem número de anos. Tipo assim, o relógio de Deus, através de Israel, estava trabalhando até chegar na sexta dispensação. E aí entrou a dispensação da igreja, e agora só vai continuar a outra dispensação depois que a igreja for arrebatada da terra. Então é um tempo no qual, se a gente olhar por todas as coisas que estão acontecendo nos últimos dias, incluindo esse terremoto lá em Mianmar, não é isso? Tailândia, que eles já estão noticiando que mais quase 2.000 pessoas, infelizmente, perderam suas vidas nesse terremoto. Mas já tem alguém dizendo que isso pode passar de 10.000. É muito triste.
Nós vamos ficar de pé daqui a pouquinho, depois de terminar a lição, a leitura. Vamos fazer uma oração, irmão. Uma oração por todos os familiares que ficaram. Sem falar das guerras que estão acontecendo, que é mais um sinal. Sem falar de tantas as coisas. Então nós estamos vivendo um tempo que a qualquer momento o Senhor pode arrebatar a sua igreja. Pode sim. Se Ele não arrebatar, a gente vai ao encontro dEle. Por isso a gente tem que estar muito preparado. Por isso que nessa manhã nós precisamos de saber que nós somos a igreja da qual Ele mesmo diz: eu edificarei a minha igreja. Quando eu digo nós, não estou me referindo a mim somente, a você, ou a somente Vila Nova, ou a Assembleia de Deus. São milhões e milhões de pessoas que todos os dias, desde a fundação dos séculos, desde quando começou a ter o ser humano na terra, todos os dias pessoas se convertem a Deus e recebem através da promessa do Messias, recebem a salvação. São incluídos nesse povo exclusivo de Deus. Então, irmãos, aqui vocês já sabem, sempre a gente coloca no telão para a gente lembrar que essa igreja é organizada, que tem uma conta da igreja, sabe? Não é aquele negócio de pastor faz campanha e fica por isso mesmo, não. Todo o dinheiro que entra passa por uma equipe financeira que é muito organizada. E eu agradeço a todos vocês que estão contribuindo. Se tiver alguém que ainda não está tendo fé para contribuir, nesse endereço aí, ó, Cong 047. 047 é porque o número dessa igreja é 047. @mvn.org.br. É o endereço da conta. Que também pode ser feito pelo QR Code ou pode ir lá também na tesouraria, que sempre vai ter alguém com carinho para receber a gente lá. Hoje, à noite, no dia 30 de março, vai ser o grande culto de celebração. Veja que é culto da coordenação do Departamento Kids. Então não é para a gente pensar assim, é culto de criança, então não vou lá não. Não é. É o culto da coordenação, culto normal, como disse aqui a Esther nos avisos, com a participação especial, é claro, do Departamento Kids da igreja. Aqui coloquei aqui, irmãos, porque essas letras que estão marcadas com amarelo são datas especiais que a gente já tem compromisso com a nossa sede. E aqui eu pus mais especificado, ó, no mês de abril, no dia 4 e no dia 5, tem a Escola Bíblica de Obreiros, que acontece na nossa sede. É uma vez no ano, essa escola bíblica é uma bênção. No dia 12 de abril, hoje é 1º, então daqui 11 dias, tem a Fé Meninas, não é isso? Na nossa sede. Do dia 14 até o dia 19, tem o Rally Missionário também, que é promovido pelo nosso sede de trabalho. Talvez alguém não entende, mas desde quando começou esse Rally Missionário, é uma forma que a igreja encontrou de levar ajuda para pessoas que estão precisando. Então, no começo eram umas poucas ajudas, hoje vai carreta grande, cheinha de alimentos, de doações em geral. E a nossa Regional 2, ela ficou encarregada de fazer doações com uma oferta especial. Nós vamos colher depois essa oferta, porque às vezes quando faz a cesta para ajudar, fica faltando alguma coisa, então nós vamos fazer em dinheiro. Toda a Regional 2, as outras regionais, um estão dando óleo, outro estão dando feijão, outro estão dando arroz. E nossa regional ficou para fazer em dinheiro, mas também doações. Aqueles que tiver doação em casa, pode trazer que a gente ainda vai encaminhar, porque o rally é dia 19, daqui a 13 dias ainda. Começa no dia 14, vai até o dia 19. Pessoas que se deslocam daqui, vão com seus carros e vão lá para... Dessa vez vai ser lá no Amazonas. Eu acho que é importante isso. A gente não pode ir, a gente fica daqui orando. No dia 26, se você quiser marcar aí, no dia 26, é a conferência da família também na nossa sede. Sempre tem, e é importante, é tão pertinho, a gente pode ir lá. E no dia 27, o batismo nas águas. Esse batismo nós já estamos preparando pessoas.
na direção de Deus para poder batizar pessoas aqui da congregação Guanabara 2, certo? Cultos oficiais no templo é MVN, segunda, terça, quinta, às 19h30, domingo, às 8 da manhã e à noite, às 18 horas, como vocês já sabem, né? Chegou a hora da lição. Eu vou ler o título da lição e vou passar rapidamente para vocês acompanhar no telão. Primeiro vai ser o texto áureo, que vai ser os homens, junto com o pastor Zé do Carmo. Pronto? Então vamos lá. Título da lição de hoje, vocês podem ler junto comigo. 1, 2, 3. Perseverando na fé em Cristo. Perseverando na fé em Cristo. Deus abençoe o senhor, pastor José. Agora os homens, texto áureo. Vamos lá, 1, 2, 3 e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segundo Pedro 1:19. As mulheres, junto com a irmã Dilma. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para ferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Maravilha. Agora eu vou ler o primeiro texto. Os homens junto com o Zé do Carmo, o segundo, depois do jeito que nós fizemos. Então, o primeiro versículo, leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. Versículo 10 diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Os homens. Perseguições e aflições, tais jamais aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Mulheres. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que Pastor, é o 13. É o 13. Desculpa. Mas os homens maus, Deus abençoe por me corrigir. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vocês agora, o 14, os homens. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Mulheres. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Todo mundo junto agora no 3. 1, 2, 3. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte nesta manhã maravilhosa. Deus abençoe. Passamos para a segunda parte da lição. Espero que a gente vai ter, igual eu falei, vamos ficar bastante atento. Preciso muito, dependo de vocês. Agradeço muito de poder estar aqui nesse momento. Eu que nem era para estar aqui, eu já era para estar talvez, né, em outro lugar, ou talvez já ter ido embora dessa terra, por causa de tantas coisas que eu enfrentei desde a minha meninice, mas Deus me colocou aqui nesse momento, nesse dia, para essa missão, e eu peço a ajuda de vocês. Amém, gente? Então tá, pastor José e a irmã Dilma vai sempre estar nos ajudando aí, que eu pedi. Meus irmãos, rapidamente vou passar aqui para vocês o que a gente estudou esse mês. Espero que não vai precisar da gente parar para falar, porque foram todas as lições muito bem ministradas por professores preparados, homens e mulheres ungidas na presença do Senhor. Lição 1,
desse trimestre a gente aprendeu sobre heresias que ameaçam a unidade da igreja. Veja bem que não é só união, é unidade. A igreja é uma só, não tem duas igrejas. Lição 2, somos cristãos. Lição 3, encarnação do Verbo. Lição 4, Deus é trino. Lição 5, Jesus é Deus. Lição 6, o Filho é igual ao Pai. Lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Lição 9, quem é o Espírito Santo? Lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Lição 11, a salvação não é obra humana. Lição 12, a igreja tem natureza organizacional, lecionada no último domingo pelo abençoado pastor José do Carmo. Lição 13, vamos junto no 3, 1, 2, 3, perseverando na fé em Cristo. Agora vamos dar uma passada rapidinho na lição que vai começar no domingo que vem, que é o segundo trimestre da CPAD. Lição 1 vai falar sobre o Verbo se tornou em carne. Lição 2, o novo nascimento. Lição 3, a verdadeira adoração. Lição 4, Jesus, o pão da vida. Lição 5, a verdade que liberta. Lição 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Lição 7, eu sou a ressurreição e a vida. Lição 8, uma lição de humildade. Lição 9, o caminho, a verdade e a vida. Lição 10, a promessa do Espírito Santo. Lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Lição 12, do julgamento à ressurreição. Lição 13, todo mundo junto no 3. 1, 2, 3, lição 13, renovação da esperança. Maravilha. Meus irmãos, se vocês ficarem assim, eu vou agradecer demais. E Deus vai abençoar todos nós. Na introdução que eu vou ler, veja, diz assim, ó. Estou vendo que a Elaine está ali. Se você também puder pegar um microfone aqui, além dos outros, porque eu sempre preciso de ajuda para poder falar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Talvez a única diferença que vocês vão perceber, salve, na minha forma de ministrar, irmão, é porque em algum momento eu vou mostrar para vocês que a gente é muito mais do que aquilo que a gente pensa que a gente é. Parece que a gente se acomodou em ser um povo de Deus, uma religião abençoada. Mas Deus, nesses últimos tempos, está querendo mostrar de uma forma muito clara o tamanho da grandeza que é o seu povo aqui na face da... É tão grande, irmãos, que os olhos do Senhor estão voltados para a sua igreja. Eu me lembro como se fosse hoje, os poucos dias do meu noivado com a pastora Elaine, com a Elaine. Foram 30 dias, se eu não estiver enganado. Mas foram 30 dias em que eu pensava diariamente nessa princesa. E eu tenho certeza que também ela pensava em mim. Me lembro que um dia a gente passou das 10, lá na casa do Horácio, homem bravo. Horácio é doidão, é bravão mesmo. Passou das 10, na verdade eu estava conversando com ela, já noivo, já estava acertando detalhe. E eu estava em pé, no meu carrinho, meu Dorginho na época, e ela também em pé assim. Ele chegou lá no portão, Elaine, hora de dormir. Ei, irmão, na hora a Elaine quase que pulou para fora, brigou com ele. Tu não faz isso, pai, você não pode fazer isso. Mas se for ver, ele estava certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmão. A gente como igreja, a gente tem que ficar o tempo todo ligado no Senhor, que é o Senhor da igreja. Não é só de vez em quando. Por isso quando eu falo assim, a oração, ela é 24 horas. Oração é estar ligado. E uma noiva não pode desligar do seu noivo, e nem um noivo desliga da sua noiva. E isso é uma realidade, gente.
Por que às vezes o povo evangélico está sofrendo tantos revés? São brechas que nós temos aberto à maneira de interpretar quem somos nessa terra. Então, às vezes eu posso sair um pouquinho da lição nesse sentido. Mas olha o que diz na introdução, acompanhe comigo no quadro aí. Aliás, vou pedir para o pastor Zé do Carmo ler com essa voz bem forte. Lê, por favor, a introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras, como plena e total garantia da infabilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. Deus abençoe, irmão José. Deus abençoe o senhor. Palavra-chave, né? Palavra-chave, como é que é a palavra-chave, todo mundo? Perseverança. Falar um pouco sobre perseverança. Porque veja bem, irmão, se a gente vai falar sobre perseverança, é perseverança em alguma coisa. E essa alguma coisa, ou esse alguém, ou essa grandeza, aí nós vamos entender, não, a perseverança na fé. Diga comigo, na fé. Na fé. Se a perseverança é na fé, então precisamos saber em quem realmente é o Senhor para nós. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Perseverança na fé em Cristo. Então, quem é Cristo? Que tipo de fé precisamos perseverar? E como é perseverar? Porque veja bem, irmão, se eu sei com certeza quem é Cristo o Senhor, já vai fazer com que a fé que eu vou perseverar nela é diferente de uma fé comum. Por isso eu disse que a gente ia falar de fé, mas antes de falar de fé, temos que entender que não é uma fé qualquer. Sabia que existe até a fé ao contrário? Tem a fé ao contrário, tem a fé comum, que é uma fé que todo mundo tem, mas não leva para a eternidade com Deus, não é o poder de Deus, não é a fé que salva. E tem a fé única, sobrenatural, que se divide em fé salvífica e fé operante. Veja só, meus irmãos, como é, pastor, que eu vou ter uma fé ao contrário? Quando eu tenho medo. Porque quando eu tenho medo, eu tenho certeza que não vai dar certo. E isso é uma fé, é uma fé só que ao contrário. O medo, muitas vezes, por isso que fala que a verdadeira fé, o verdadeiro amor, lança fora o medo. Imagina, irmão, uma perseguição daquelas que houve nos primeiros anos da igreja, em que era perseguida de uma forma terrível, diferente de hoje, em que eram maltratados, assassinava, jogava para os leões, queimavam no fogo. Imagina se uma fé, ao contrário, que era alimentada pelo medo, se essa fé prevalecia. Claro que não. Dizem que chegaram na casa de um dos pais da igreja para que ele negasse o nome de Jesus, mas ele não quis negar. Então fizeram um buraco lá no quintal dele e enterraram os filhos dele, deixou só com a cabecinha de fora. E eu estou lembrando dos filhos da Débora agora, nesse momento, clamando por ela. Imagino que aquele pai da igreja, e sabe quem fez isso, irmão? Os comunistas.
Comunista é uma praga, é um demônio. Quem quiser convencer a gente que comunismo é algo simples, não é. Comunismo é o próprio diabo aqui na terra. Naquela época, os comunistas queriam que aquele homem negasse o Senhor. Como ele estava dizendo que não ia negar, então partiram para a família dele e disseram para ele: olha, se você não negar, a gente vai terminar de fazer o serviço. Sabe o que ele disse? Já faz 86 anos que eu sirvo a ele e ele nunca me negou, ele nunca fez nenhum mal a mim, portanto não vou negá-lo. Aquele homem não negou, pode continuar o trabalho de vocês, nós não vamos negar. Irmãos, isto é uma fé de verdade. Isto é uma fé sobrenatural. Isto é uma fé que já lançou fora o medo. Então, se eu quero saber o que é uma fé que não vale nada, é uma fé ao contrário, carregada de medo. Mas além dessa fé que não vale nada, que é ao contrário, que é o medo, estou falando desse medo que às vezes você... Estou falando desse medo não, irmão. É um medo no sentido espiritual mesmo. Medo de morrer. Eu tinha medo de morrer, meus irmãos. Quando alguém começava a falar de Deus para nós, lá quando não era crente ainda, e chegava nesse ponto que ia ter um dia, que ia ter que enfrentar um tribunal, e que eu tinha medo. Mas o amor de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, fez com que esse medo fosse embora. Diga glória a Deus. Obrigado por estar me ajudando. Então a fé também que não vale nada, no sentido espiritual, nesse sentido que nós estamos falando, é a fé comum, é a fé natural. Ora, quando eu vou no médico é porque eu tenho fé que o médico vai me dar um remédio bom. Isso é uma fé natural. Quando eu planto o arroz, o feijão, e eu fiz isso muitos anos, quando a gente joga a semente, é porque a gente crê que aquela semente vai brotar, a gente crê que vai chover, a gente crê que ela vai crescer e que vai produzir frutos. É uma fé. Mas não é a fé que salva as pessoas. Um dia, ninguém vai precisar mais dessa fé medrosa, que é ao contrário, ninguém vai precisar mais dessa fé natural ou comum, porque aí sim, só que vai prevalecer é a fé operante, ou a fé sobrenatural, ou a fé que salva a humanidade, que salva o homem. Então não adianta a gente ficar pregando que o Senhor Jesus veio aqui, morreu, ressuscitou para salvar a humanidade. Mas para que isso aconteça, é preciso que algo seja feito. Agora, o problema é que para fazer esse algo, que é simplesmente dizer: Senhor, eu quero o Senhor como meu Senhor e Salvador, vai ter... Vocês não estão vendo agora lá no Congresso? Seria tão simples só dizer: olha, precisa de votar uma anistia porque estão sendo injustiçados. Mas existe uma praga que luta contra. Da mesma forma é a questão da fé, da salvação. Existe uma praga lá fora que luta contra. Que vão colocar, e daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Que vão colocar tropeços, que vão colocar dúvida, que vão tentar fazer com que a gente não confesse o Senhor. E até mesmo dentro da igreja, a gente não está livre de encontrar alguma coisa que tropeça a gente. Eu me lembrei de uma coisa que é muito dura, mas eu vou falar. Diz que lembra aquela época que a Deus amou? Ela perseguia todo mundo assim, todo mundo tinha demônio, menos eles. E aí um dia eles foram expulsar um monte de demônio de uma pessoa que estava cheia de demônio. E aí falava: fala de onde você veio. Não vou falar não, fala. E aí ele falava, né? Que eu vim lá do espiritismo. Aí expulsar outro, tinha mais. Fala de onde você veio. Não posso falar. Fala de onde você veio. Eu vim da Assembleia de Deus. Aí ele, tá vendo?
Só que apareceu mais um lá, e aí, e você, rapaz, da onde você veio? Não posso falar de jeito nenhum, eu não vou falar. Fala. Aí sabe o que ele falou? Eu vim da Deus e amor. Entendeu? Então, irmão, não é Deus e amor, não é Assembleia, não é Universal, não é Batista, não é. É a igreja do Senhor. E ela tem qualidades. Qualidades que sobra. Basta a gente observar essas qualidades. E ai de nós, homens, pastores e pastoras, mulheres, que acham que a gente vai conseguir dizer tudo. Só o Espírito dele vai saber nos conduzir para que possamos viver, aí é perseverar, viver esta fé em Cristo Jesus. Gostaram aí do negócio? É sério, irmão. Satanás, ele tenta enquadrar, tenta entrar onde que tem uma brecha. Sempre acompanhando comigo no quadro, meus irmãos. Perseverança em qual sentido? Como igreja viva, que sempre é bom a gente falar isso, irmão. Deus não vem buscar uma igreja morna, uma igreja morta, ou semi-viva, mais ou menos. Uma igreja viva, que o aguarda todos os dias. Como igreja viva, perseverando na fé bíblica inabalável, sobrenatural no Senhor Jesus, tendo como base única a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Pronto. Aqui, irmão, você está vendo ao fundo o globo terrestre e a força da gravidade que impede esse tanto de coisas que fica aí rodeando, tentando penetrar, mas a força da gravidade não permite. Você sabe que quando os astronautas estavam voltando agora, o maior perigo que eles passam é no momento deles entrar na atmosfera terrestre, da Terra. É nesse momento, eles têm que ficar dando voltas ali, voltas, até achar um momento, uma hora certa de puff, aí eles conseguem entrar. Então, irmão, enquanto nós estamos aqui, centenas e centenas, que é chamado de lixo espacial, estão aí por sobre a gente, mas não cai, com exceção de alguns, não cai porque há uma proteção que o próprio Deus fez com que a terra tivesse essa proteção. Fico lembrando, irmãos, quando lá na nossa chácara, uma vez lá, uma galinha fez, ela foi chocar os seus ovos dentro de a primeira churrasqueira que a gente fez lá, de pedra. Difícil de eu explicar assim, mas... E o chaminé que sai, ele... É claro que quando estava chovendo muito, a água entra pelo chaminé e caía lá na onde estavam os ovos. Sabe que eu vi uma cena naquele dia? Irmão, acompanhei aquela galinha todo o tempo que ela estava chocando aqueles ovos. E eu achava lindo, ia lá e tal, eu não sei dizer quanto tempo foi. Mas eu me lembro que um dia estava chovendo demais. Mas aquela galinha estava lá em cima dos ovos, com a asa aberta, protegendo os seus filhotes. E pode ter certeza, irmão, eu tive o privilégio de ver quando todos aqueles ovos puderam se quebrar e nascer os seus filhotes. E elas desceram daquela fornalha de pedra ali. O dia que vocês for lá, vou mostrar para vocês, com seus filhotes todos vivos. Houve, da mesma forma, a terra, ela formou por Deus uma proteção para que a gente esteja protegido aqui. Eu fiz uma comparação com o Senhor Jesus na igreja. Quando nós vivemos uma fé perseverante em Cristo, nós somos como esse globo terrestre, nós estamos protegidos do lixo desse mundo. Quem entende diz aleluia. É bom demais. Tem uma mais clara aqui, ó. Globo terrestre,
os lixos, e aqui eu poderia falar mais um monte de lixo, mas como nós estamos estudando sobre heresias, então eu coloquei aqui, olha, um lixo chamado arianismo, outro lixo chamado seritismo, saturnismo, marcião, outro lixo chamado monofisismo, outro lixo chamado conoclasta, outro lixo chamado monoteísmo, outro lixo chamado gnositismo, outro lixo chamado nestorismo. Tudo ismo, e poderia ficar falando ismos e mais ismos. Como eu disse, parece que é tão simples dizer assim, eu quero Deus na minha vida. Claro, eu quero Deus, mas e os nestorismos que estão aí? Mas e as heresias que estão aí tentando achar uma brecha, um momento da nossa fraqueza para poder infiltrar uma coisa errada na nossa mente? Me lembro como se fosse hoje, me converti naquela simplicidade, fui lá, cortei meu cabelo, que eu tinha cabelo grande, aí quando eu fui cortar o cabelo, sempre eu cortava cabelo com o Senhor, irmão, sempre. Ele nunca me falou de Deus. Naquele dia, eu acho que eu errei, porque eu fui cortar o cabelo com ele, falei, corta mais um pouquinho, que agora eu sou cristão, sou crente. Para quê, irmão? Ele enfiou tudo quanto foi tipo de heresia na minha mente. E como eu era novo convertido, eu cambaleei para cair da fé. Você acredita nisso? Saí dali tremendo, sair dali, meu Deus do céu, para você ver o quanto é forte, o quanto é perigoso, porque é muito parecido. Lembra da parábola do trigo do joio? É muito igual. Todo esse trimestre nós falamos sobre todos esses ismos que tenta de alguma forma abalar a nossa fé no Senhor. Está comigo? Diz amém. Então vamos seguir. Gostei desse, até eu gostei. Quando eu fiz isso aqui, eu não imaginei que ia ficar tão legal. É como se o globo terrestre fosse a gente ligado com Deus, com Cristo. Protegido. Diga, estamos protegidos. Pela fé estamos protegidos. Mas eles não vão embora. Fica rodeando, achando um momento, talvez. Por isso que é dito assim, não afasta da congregação, fala, não, olha, obedeça aos pastores. Tudo que a Bíblia orienta é para que a gente possa manter protegido no Senhor Jesus. É só isso. Se a gente já está firme, se a gente já está em pé, então diz, cuida para que você não caia. Vamos junto? Aqui como se eu estivesse dizendo que o Senhor Jesus é o globo terrestre. É só uma comparação, só para a gente entender a lição. Veja que ao redor está a proteção, só que aqui ela está em forma de tela. Mas o Senhor Jesus ligado com a igreja, que eu comparei como se a lua fosse a igreja, comparando aqui, né? Mas que nós estamos na proteção. Que essa fé, através da palavra viva de Deus, nos protege. Só para a gente entender melhor a lição. Ô, irmã Dilma, você pode ler, por favor? A irmã Dilma. Quando você tem fé, acredita que algo bom vai acontecer. Quando você tem medo, acredita que algo ruim vai acontecer. Mas ambos são acreditar em algo que ainda não existe, em algo invisível. Então, quando nós falamos isso, de maneira nenhuma queremos assustar alguém. Parece normal todo mundo ter, de alguma forma, medo. Mas nós estamos mostrando aqui que a fé em Cristo não combina com medo. Não precisamos ter medo de nada. Nem do escuro, nem do claro, nem do rio, nem da água. Claro que isso não nos vai fazer tentar a Deus, né? Eu vou pular daqui do prédio porque eu tenho fé. Não, isso é tentar a Deus. Mas dentro daquilo que nos é proposto pela sua palavra,
caminhando com Deus aqui na terra, não precisamos temer nada. Amém, gente? O Senhor Jesus Cristo, a fé sobrenatural, perseverança, como já disse. Ele é o Senhor da nossa vida. Conduz nossos passos, nos protege em tudo. Para isso te falo. Para isso, de fato, é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Está em Romanos 14 e 9. Então ele morreu e retornou para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Fé sobrenatural vai além das leis naturais. É uma virtude que permite acreditar no que Deus revelou. Se baseia na palavra de Deus, ou seja, no que não pode ver. Então, esta fé, como eu disse, a gente pode chamar ela de fé salvífica e operante, que para mim é uma coisa só, porque se uma fé operante é pelo poder de Deus, a salvação também é pelo poder de Deus. Se é pelo poder de Deus, então é algo sobrenatural, não é algo natural. Salvação não é algo natural. Operar a salvação aqui na terra não é algo natural. Por isso que a igreja enfrenta dificuldades, porque nós vivemos no mundo físico, mas nós pregamos algo que é invisível, que não é visível aos olhos. Por isso que diz aqui, olha, mais uma virtude, a fé é um poder, é uma virtude, que permite acreditar no que Deus revelou na sua palavra. Ou seja, que não se pode ver, mas Deus revelou na sua palavra. O que nós vemos é a palavra, mas o Espírito que usou os homens para escrever, o Espírito Santo, é que mostra a revelação daquilo que a gente segue dentro da Escritura Sagrada. Então, o Espiritismo pode usar versículo da Bíblia, entortar eles para poder dar base para a religião deles. Só para a religião. Não tem a revelação do Espírito Santo. Os ismos que nós falamos aqui, todos eles podem usar versículos isolados para poder tentar convencer alguém. Mas não tem a revelação do Espírito Santo. Sobre isso que a gente está falando. Perseverar na fé é manter-se firme na vontade de Deus, apesar das dificuldades. É a marca da vida cristã, é um testemunho de fé inabalável. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em oração, velando nela e ação de graças. Deixem que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam completos e sãos em todo sentido, sem lhes faltar nada. A perseverança produz experiência e a experiência produz a esperança. Fé comum, fé salvífica e fé operante. Que nós já estamos agora no tópico de número 1, que eu vou falar só os subtópicos. Não vou ler tudo que está escrito, que não daria tempo para isso. Então, irmão, no tópico de número 1, diz, diante das heresias, que eu acho que agora a gente já vai entender melhor, diante dos lixos que rondam, é preciso perseverança. E aí, o subtópico número 1 vai falar os falsos mestres, os falsos ensinadores. Isso por que eu citei o caso lá da Deus e Amor? Porque a gente, assembleiano também, e aqui eu faço até uma crítica de alguma forma ao escritor aqui da revista, nós podemos fazer sim. Nós não podemos se achar os donos da cocada preta. Tem muita coisa errada no nosso meio, irmão. Tem muita coisa errada. A gente não pode passar por cima. É claro que isso não vai me impedir de pregar uma perseverança na fé no Senhor Jesus. Mas não podemos escrever como se a gente fosse intocável, se a gente fosse um Alexandre de Moraes na vida. Misericórdia.
Entendeu? Então deixo aqui essa exortação, porque o pastor Jorge, que já dorme no Senhor uma certa vez, ele falou, como é que pode, irmão? Estão dizendo aí que eu escrevi a revista, eu estou falando para vocês que eu não escrevi. Todo mundo aqui sabe que eu não escrevi, mas está dizendo que o comentarista é ele. É uma das pequenininhas coisas das quais às vezes a gente vai passando por cima, achando que a Constituição é nossa, né? Achando que a gente manda na Escritura, que a gente pode amoldar ela para o nosso jeito. Não podemos, irmão. E isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Porque a Aline Barros, ela ganhou 220 mil para cantar no carnaval, mas tudo bem. Não é tudo bem não, irmão. Está escrito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, amados irmãos, e eu falo isso para mim mesmo, não estou querendo ser um super santo. Estou querendo dizer o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente melhorar a nossa condução, a conduta nossa, é a gente perceber quem realmente a gente é, de verdade, e quem é o Senhor que vem buscar nós, de verdade. Primeira coisa, chamar Ele somente de Jesus. Pastor, mas lá na Bíblia muitas vezes chama Ele de Jesus. Naquela época Ele era Jesus, porque Ele não tinha morrido. Mas todo mundo sabe que depois que Ele foi recebido no céu, Ele se tornou o Senhor. E agora, irmão, se a gente quer que Ele seja o Senhor do universo, que todo mundo acredita nele, como que eu vou chamar Ele de você nas minhas músicas? Como que eu vou ficar chamando Ele de Jesus? Como que eu vou viver como se Ele fosse apenas uma mercadoria do meu comércio? Ele é o Senhor. Diga comigo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não cansemos disso, não é vergonha. Aliás, somente essas pessoas é que vão chegar lá no final. Muita gente ainda vão cair na estrada se não entenderem o senhorio de Deus na nossa vida. Somente aqueles que estiver debaixo da proteção dele. Depois, o ponto 2, vai falar da experiência apostólica. Não precisa nem falar, a experiência deles maravilhosa, a experiência, meu Deus do céu, parece que eu vejo, né, aquela unção, aquela vontade de terminar logo o culto de domingo, para segunda-feira eles aí falar aquilo que Deus falou com eles no domingo à noite. Aquela vontade de, se preciso for, morrer por causa daquela fé. Não, Cristo ressuscitou, Ele está conosco, Ele está vivo. Isto é uma fé no Senhor Jesus. Essa é a fé que a gente precisa perseverar, irmão. Não é numa religião. É uma fé apostólica. Entendendo o querer. Aqui, irmão, está lá no texto que a gente leu. Quando diz assim, aqueles que querem, falando de querer. Aqueles que querem voluntariamente, se disponibiliza a servir a Deus piedosamente. É bom que se diga isso. Lá fala assim, aqueles que querem piedosamente servir ao Senhor padecerão perseguições. É isso que está dizendo aqui, entendendo o querer. Por isso que eu não vou ler lá na revista, porque o que ele quis dizer foi isso. Está falando daquela pessoa que voluntariamente, eu e você, a gente eu quero piedosamente servir o Senhor, sabendo que eu vou sofrer perseguições. Mesmo assim eu quero. É isso que quer dizer o querer. E o ponto 4 do tópico 1 diz as características dos enganadores. Sabe, irmão, porque tudo tem o seu fruto. Se a gente chegar embaixo de uma árvore que produz um fruto ruim, na época do fruto, vamos ver que lá tem o fruto. Então, os enganadores também têm os seus frutos. É por aí que a gente vai conhecer os maus elementos, os enganadores, os frutos. Por exemplo, se eu fundar uma igreja
para pregar somente as coisas boas dessa terra. Enganadores. Lá diz, se eu crer em Deus, se eu esperar em Deus somente nas coisas aqui da terra, eu sou miserável. E como que eu sou miserável, eu ainda vou ensinar isso para tornar milhões de pessoas miseráveis, pregando só tesouros da terra. Só estou dando um exemplo. Agora, se eu começar a querer pregar que é possível chegar na eternidade sem o único Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus. Miserável, característica de enganador. É por aí que a gente entende, meus amados. Nesse tópico, apresenta 2 cartas a Timóteo e Tito, como refutação às heresias, que na época eram os gnósticos. O que é gnósticos? É um cristianismo com misticismo e filosofia, mistura. Sabe quando você vai fazer um bolo e você sai da receita e mistura lá um bocado de coisa que não está na receita? Isso aqui é o gnosticismo. Misturou o misticismo e misturou a filosofia. E é comparado com os falsos doutores da lei que pregavam também a circuncisão. Está lá no tópico 1. O querer eu já expliquei para vocês. Tópico 2, já vamos terminar. Por favor, quem pode ler? Pastor José, o senhor pode ler no tópico 2, o 1, o 2 e o 3, só para a gente comentar rapidinho. Tópico 1. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Tópico 2. Permanecendo firme nas sagradas letras. Tópico 3. A Bíblia é divinamente inspirada. Só fazendo uma correção aqui, irmão. Obrigado, viu, pastor José. Naquela hora, naquela primeira leitura que ele deu uma engarranchada, não é nada de culpa dele, viu, irmão? Olha a distância que ele está da tela lá, né, irmão Zé? 60, né, pastor? Não é 60, não. Eu sei que você lê muito bom, tem uma... Eu até tirei o óculos aqui para ver se melhorava, mas esse... Não é desculpa não, mas esse... a luz aí de lado aí embaraça meio as vistas minhas, né? Não sei a dos outros. Vamos tirar essa luz aqui. Pronto. Melhorou, né? Isso, melhorou. Queridos, vamos continuar. Estamos chegando lá. Vou comentar rapidinho que, olha, irmão, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Ela fala que foi da sua avó, né? Da sua mãe, Eunice, da sua avó Lloyd. Isso fala da importância, né? De nós, agora estou falando no sentido espiritual de fé, de nós como pais e mães, de fé das pessoas, porque ali não está falando de uma criação física humanamente. Claro que ele foi bem ensinado, mas além disso, né, pastor Zé Adão, ensinaram para ele as letras sagradas. Então isso faz uma diferença, irmão. Se esta igreja, Guanabara 2, entender a soberania, e nós entendemos, do Senhor em nossa vida, e a gente viver isso, a gente vai ser como a avó Lloyd e a mãe Eunice. Muitas pessoas, muitos filhos nascerão desse ventre chamado Guanabara 2, porque aprenderam aqui nessa igreja que existe um Senhor que manda em nós. Porque se o Senhor não mandar em nós, eu estou falando dessa forma muito dura, mas é claro que ele não usa essa expressão, é para mostrar o tanto que a gente está disposto a fazer o que ele mandar, o que ele ordenar, o que ele já ordenou na sua escritura. E se as pessoas veem em nós esse temor a Deus, numa hora que era para eu revidar, eu não vou fazer, porque o meu Senhor está na minha frente, e ele diz, não revide, deixa comigo. Mais ou menos assim. Uma hora que era para mim deixar de pregar, mas eu vou lá e falo, Jesus te ama, o Senhor Jesus te ama. Estas coisas vão fazer com que a gente vai ser como Timóteo. A gente, como igreja do Guanabara,
que vamos ensinar as sagradas letras para as pessoas que entrar naquele portão. Quem pode dizer amém? Que entrar naquele portão tem que saber que aqui vai aprender a sagrada letra. Permanecendo firme nas sagradas letras que o pastor José leu. A Bíblia é divinamente, meu Deus, isso aqui é profundo demais, sabe? E quando a gente fala assim, a gente não dá conta de expressar essa palavra divinamente inspirada. Porque, imagina, mais de 40 personagens, né, pastor Zé Adão? O senhor que tem na ponta da língua aí, durante um período de 1500 anos, ajuntou tudo isso falando de uma só coisa. Uma humanidade inteira perdida, um Salvador único, não como a igreja lá fora prega, como se fosse um único Salvador, e um povo. Não podemos deixar fora esse povo, irmão. Esse povo é que faz a diferença. Nós não imagina, irmão, que a esposa do José do Carmo, com todo o respeito, irmã Rita, começar a dizer por aí que o José não é o marido dela. Então é disso que nós estamos falando, irmão. Essa submissão da igreja ao Senhor Jesus tem que ser tão tamanha de que as pessoas têm que sentir isso. Que a gente é sim igreja dele aqui na terra. E é isso que faz a diferença. A gente tem que abraçar essa causa. Se for para morrer, ele recolhe os nossos ossos e leva para o céu. Se for para viver, vamos viver para ele. Eu só fiz essa ilustração. Imagina a Elaine começar a ficar com vergonha de falar que é minha mulher. Não podemos. Nós somos sim a igreja do Senhor. Acho que terminou, né? 3, pode ler para a gente terminar. Pode ser o senhor de novo, pastor? 3. Tendo as escrituras como fundamento, a autoridade apostólica, primeiro, a autoridade apostólica, segundo, abrangência, terceiro, o manual de Deus. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe todos os alunos, Deus abençoe as crianças, Deus abençoe todos nós. Vamos ficar de pé e a conclusão junto, todo mundo junto. Agora eu vou até acender a luz aqui para ficar melhor. Que a gente já está terminando, só vamos ler a conclusão. Terminando de ler a conclusão, nós vamos fazer aquela oração de agradecer a Deus por esta manhã. E nós já vamos então estar, eu encerro a minha participação, já convido aqui o pastor para dar continuidade, certo? Conclusão, 1, 2, 3, todo mundo junto, 1, 2, 3. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, não somente para a igreja. Depois eu explico isso outro dia. Seguindo, ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade, da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, aleluia, social e das nações. Fiz uma observação na tarja amarela. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade? Sim, de uma certa forma sim, mas no sentido da fé, não. Ela é guia seguro para a igreja. Porque um dia o próprio Senhor Jesus disse assim, alguém perguntou, por que o senhor fala por parábola? Ele falou, olha, eu falo por parábola porque vocês entendem. Está falando da igreja. Mas eles vê, mas não vê. Ouve, mas não entende. E o mundo é assim. A Bíblia para eles é um lixo. Mas isso não tira o amor de Deus que a Bíblia dá para salvar toda a humanidade.
Vamos falar com Deus? Quem está feliz pode começar a orar. Olha como é que está bonita a escola, está bonito. Pode começar a oração.